No episódio de hoje do podcast Voa Coruja, nós vamos conversar com duas pessoas aqui que são muito importantes para a editora a respeito da escrita e da leitura na infância. Como tudo isso afeta o desenvolvimento infantil. Nós temos um autor especialista nisso, que tem um livro a respeito desse tema, e também na condição de professora e escritora de histórias infantis, como que na prática é possível perceber que o livro afeta o desenvolvimento cognitivo, mental, social da criança. Para você que chegou agora no nosso podcast, está assistindo pela primeira vez, o meu nome é Rafaela Perencin, eu sou fundadora da editora Perencin e também da cafeteria aqui em Juiz de Fora, que leva esse mesmo nome. E nesse podcast nós falamos sobre livro, edição e sobre tudo que é relativo à inspiração. Então agora eu gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho, falassem sobre vocês e sobre o livro que vocês têm. Por favor. Muito obrigada. Meu nome é Luciana, eu sou... meu livro, eu como autora, eu me coloco como Lu Freis, e eu lancei pela editora Perencin o livro Um e o Outro, que é um livro de literatura infanto-juvenil, que eu deixo até assim, aberto, deixo mais amplo o público, porque eu creio que a mensagem dele alcança várias faixas etárias. Eu sou professora, eu lido também com várias faixas etárias na educação básica, então isso é muito importante para mim, porque todo dia, além de ensinar, eu também estou aprendendo. Isso. Eu sou o Sérgio de Carvalho, eu sou professor também, hoje eu só atuo no ensino superior, e eu sou autor do livro Tudo o que você precisa saber sobre desenvolvimento infantil. Eu acho que o texto é tão grande que nem eu lembro mais do título. E não te contaram ainda. Não te contaram ainda, é verdade. Ele teve um contexto, ele foi lançado na época da pandemia, então os pais estavam muito inseguros sobre o que fazer, como estimular as crianças naquela época, Então ele teve aquele contexto. Hoje ele seria feito de um jeito bem diferente, Mas isso aí para um próximo capítulo. Isso, com certeza. É um pouquinho do que eu conversei aqui no episódio anterior a respeito de como nós mudamos. Sim. Então, através do tempo nós mudamos, mas com certeza o conteúdo ele é muito útil para pessoas que estão vivendo uma fase que às vezes a gente já viveu também. E vocês, na condição de professores, você mais do infantil e ele mais do ensino médio, você vê a diferença da leitura aqui e você vê a diferença que faz o que a Luciana já fez. Eu penso, é interessante. Eu penso que o que é muito necessário hoje em dia é a questão do estímulo. Primeiro você tem que dar o exemplo, Você deve começar o mais cedo possível. Você, como pai, a pessoa que está próxima à criança, ela deve estimular desde cedo, enquanto neném mesmo, fazer uma leitura do livro, começar. E quando pequena, ela ter contato com o livro, em casa, na escola. Então, para mim a palavra-chave é estímulo e exemplo. São duas palavras, Estímulo e exemplo, porque sem o exemplo, a criança, ela não vai, como você vai despertar aquele hábito e aquela vontade cotidiana, para ela continuar a leitura? E além disso, você fazendo todas essas práticas, você vai perceber que o mundo da literatura é muito grande, muito formador para a criança e o adolescente, Ela pode tirar dali das narrativas, das histórias, das imagens, que são muito importantes, As pessoas às vezes acham que as imagens não... Eu tenho todo um trabalho sobre isso, de pesquisa. As imagens, elas são muito importantes para que a criança assimile a história também. Elas podem tanto ajudar a contar a história, quanto também suplementar o conteúdo da história. Então, tanto a leitura textual, a verbal, que o adulto pode fazer para a criança, se ela ainda não for alfabetizada, quanto também a leitura das imagens, para que essa criança tenha interesse. O livro colorido, o livro que tem alguma coisa diferenciada. Meu livro é preto e branco, Então, assim, eu estou falando livro colorido, mas o meu livro, Um e o Outro, é preto e branco, e que chame atenção, que seja atrativa para a criança. Primeiro, com aquelas obras que despertem o interesse, Que você vê que a criança está atraída por elas. E depois você vai, ao longo do tempo, você vai propondo novas histórias, novas obras, novos autores, certo? Novas narrativas. É muito legal, Porque você disse sobre o exemplo e as crianças aprendem muito com o neurônio espelho, que é vendo ali, o Sérgio pode até contribuir melhor a respeito disso, elas
percebem e elas copiam. O aprendizado se dá dessa forma. Inclusive, hoje em dia as crianças já nascem, parece que elas nascem mexendo no celular. Por quê? Porque elas estão imitando o que elas veem as outras pessoas fazendo o tempo todo. Então, se ela dentro de casa vê desde a infância um pai, uma mãe lendo, um pai e uma mãe escrevendo, tem uma chance muito maior. É aquilo que a gente chama de comportamento, né? Ele está ancorado em duas grandes colunas. Os fatores interoceptivos, né? Aquilo que a gente vive a partir do nosso corpo. E aí as necessidades de criança, necessidades de adolescente, necessidade de adulto. E a outra coluna é importantíssima, que são os fatores ambientais. O ambiente que ela vive, as emoções que ela experimenta, o conteúdo que ela consome, né? E as pessoas com que ela convive. Então isso é interessantíssimo. Não adianta só você dar o livro para a criança se o pai não lê. Né? É exatamente o que você disse. Não adianta a criança ter à sua disposição a letra se ela não ouve. Então, hoje os estudos mostram pra gente que na primeira idade, né, do 0 aos 6 anos, aos 6 meses de idade, ler para a criança em voz alta é fundamental para o desenvolvimento da consciência fonológica. O primeiro ano de vida é determinante para o processo de alfabetização dela. Então, ler para o seu filho em voz alta é fundamental para o sucesso cognitivo dele. Então, mas ele não está entendendo nada, não importa. Ele está compreendendo a relação semântica da linguagem. Prosódia, né, que é a relação de ritmo da nossa linguagem, a consciência dos fonemas, né, de como nós emitimos os sons e como eles se relacionam. Tudo isso faz parte desse mundo de linguagem. Né? Então, essa interação entre sujeito e o objeto linguagem fazem parte da construção do aspecto linguístico do sujeito. E é tudo mais divertido por meio de uma história. Então, já que vai ler, vai falar com a criança por meio de uma história interessante, engraçada, e você fala sobre a importância das gravuras, porque você também é ilustradora, não é? Sim, eu faço as imagens, né? Elas são muito importantes, eu vou defender até a morte, né? A utilização das imagens, porque há certas, né, discussões, assim, principalmente por parte dos adultos, né? Que a literatura para os adultos, ela não tem imagens, né? E eu defendo o oposto. Eu acho que elas suplementam, elas não complementam só, elas têm uma coisa a mais, elas podem trazer outro tipo de detalhe para aquela história que está sendo contada. Agora, você mencionou, eu gostaria de completar, né, a minha fala anterior do estímulo e tudo, você mencionou a questão, usou de exemplo a questão do celular. Né, que as crianças hoje em dia já vêm o adulto já vão mexendo no celular. Eu não sou contra o uso do celular de forma alguma, acho que é uma ferramenta importante, só que a gente tem que lembrar que tudo tem seu momento e a sua hora. E no caso da criança, quando ela passa muito tempo diante do celular, ela vai ter certas dificuldades. Talvez o Sérgio, né, vai poder até falar muito melhor sobre isso. E a gente está vendo que hoje em dia elas estão passando um tempo assim absurdo em frente ao celular. E é uma coisa que, inevitavelmente, vai fazer com que essa criança disperse. Essa criança não exercite, a concentração dela está sendo exercitada de outra forma. Elas são coisas muito atrativas, são brincadeiras, são jogos muito atrativos, mas ela não pode, o desenvolvimento dela não pode ficar só com isso. E é grande parte do papel do adulto, né? É tomar conta para que essa criança, ela não fique só no celular. Né? E nesse caso, o livro físico, ele tem um papel muito importante, o toque. Um papel literalmente importante. O sensório motor, né? A sensorialidade, né? Quando a criança pega e toca o livro, o formato, as cores, a capa, as texturas que os livros possam ter, fazem com que ela também tenha outros tipos de desenvolvimento, né? Sim. Não, e você está certíssima. Ali na fissura calcarina, né? O nosso cérebro ele tem um grande armazenador de imagens. O nosso cérebro não é programado para armazenar listas de nada. Mas ele é programado para armazenar imagens. Então a nossa função imagética, ela é plena. Você não esquece jamais aquilo que você viu. Tanto é que você lembra daquela prova que você chegou assim, mas eu sabia tudo, eu sei a resposta para isso aqui, mas você marcou a resposta errada? É porque você fez um frame, né? Você faz uma fotografia daquilo que você acha que você estudou. Quando na verdade você ficou só na camada superficial do saber.
né? Então, essa relação imagética ela é fundamental. Se a gente estimulasse os nossos alunos a aprender a partir dessa relação imagética, a gente conseguiria atingir camadas cada vez mais profundas do saber, né? Então, sim, a relação imagética ela é fundamental. Agora, eu sou radicalmente contra o celular, tá? Antes de 1 ano de idade, jamais. Never, né? Até os 3 anos de idade, moderadamente, nunca como chupeta emocional, nunca, tá? Antes de 1 ano, nunca. De 2 a 3 anos, moderadamente, mas nunca como chupeta emocional, né? Lá na clínica, lá na Neuroblue, né? Onde, além de terapeuta, né? Eu faço a condução clínica, a instrução que eu passo para os pais é essa. Tá? Isso aí, mas esse é o papo para uma outra hora, né? Esse é o papo que rende muito tempo aqui. Muitos assuntos. A gente vai precisar ser um pouco sintético hoje, mas poderia ficar por horas conversando sobre esse assunto, principalmente no que tange a linguística, que é uma área que eu sou muito apaixonada, a fonética, toda essa parte de aprender por meio das letras e por meio dos sons. Mas eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final para quem está nos assistindo sobre o livro, sobre o seu trabalho também, e como as pessoas podem encontrar vocês para continuar tendo esse bate-papo, continuar tendo mais informações, ou encontrar o seu livro, porque, embora seja uma literatura muito boa para a infância, ele também serve para qualquer pessoa, né? Fala sobre afeto, fala sobre irmandade, então isso é interessante. Eu vou deixar uma mensagem, meu livro trata sobre a diferença, né, tá na editora, e um e o outro, que é o título, e eu gostaria de deixar uma mensagem para né, quem lida com criança, porque a criança é um ente, né, um ser, que ela tem muita compreensão das coisas. A gente às vezes subestima muito a criança, e ela, em tenridade, né, ela consegue apreender muitas coisas. E faz parte da preocupação nossa, né, enquanto adulto, quem lida com criança, se preocupar com o desenvolvimento dela, como ela vai crescer. E quanto mais nós estimularmos, quanto mais nós oferecermos coisas para que a criatividade dela seja aguçada, para que a sensibilidade, a motricidade, né, seja aumentada, seja desenvolvida, não tem um sinônimo melhor, é o ideal. Não subestimar de forma nenhuma a capacidade infantil, né, de aprendizagem, e oferecer sempre suportes, oferecer sempre livros, literatura, de diversas maneiras, de diversos formatos, né, sempre pensando, é lógico, adequando a idade da criança, da faixa etária, e eu acho que é isso, assim, esse é um grande passo para que você tenha um bom desenvolvimento ao longo da vida. É isso aí. O meu livro também está disponível lá no site da editora. E nas minhas redes, né? No Instagram você consegue me encontrar, né? Prof. Sérgio Psicomotricidade, é a minha área de expertise. E a gente está aí à disposição para a gente trocar mais ideias quando forem oportunamente. Combinado. Muito obrigada pela participação de vocês, por compartilhar o conteúdo e também por acreditar no trabalho da editora, de trazer as obras de vocês para dentro da nossa casa, e deixando a minha mensagem final para você que está nos assistindo, que tem filho ou tem contato com alguma criança. Você precisa pensar que uma criança que lê é um adulto que pensa. E isso hoje nos falta muito, no sentido de que as pessoas sabem ler, mas elas não sabem compreender o que está sendo lido, para poder externar para o mundo a autenticidade de pensamento. Então esse foi mais um episódio aqui do Fala Coruja. Eu agradeço você pela sua atenção até agora e espero que você continue aqui no nosso canal assistindo os próximos podcasts.